Hellraiser 2022. Esse aqui é muito fácil. Esse também é fácil. Vamos para a sinopse do IMDb. Greater delights await. We wish to see you proceed. Feed it. Uma versão do clássico de terror de Clive Barker de 1987, onde uma jovem lutando contra o vício toma posse de uma antiga caixa de quebra-cabeça sem saber que seu objetivo é convocar os cenobitas. Pray for. Antes de começar o vídeo, eu quero aviso chato rapidinho, tô querendo chegar a 1000 inscritos, tô com quase 800, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, escreve aqui embaixo, brigadão, valeu! Na Hollywood atual, cheia de continuações, reboots, remakes, até que demorou para ter um novo Hellraiser. Mas antes de falar do filme novo, posso falar um pouquinho da franquia? O primeiro Hellraiser, de 1987, foi um filme marcante em vários aspectos. Ele não só é um filme bom até hoje, os efeitos especiais, alguns efeitos especiais ficaram meio datados demais, e você vê aquele e pensa, mas pô, é um filme de 87, né? Então é difícil pegar um filme daquela época com efeitos especiais que ainda ficam bons até hoje. Mas, ok, ignorando os efeitos especiais, o filme ainda é bom. E não só isso, como o nome Clive Barker foi um nome muito falado na época. Por quê? O Clive Barker, que é o diretor do Hellraiser, ele é autor do livro de onde se inspirou o Hellraiser. O nome do livro me falha a memória agora, eu acho que não é Hellraiser, tem um filme do qual ele tirou essa história. E na época, tinha muitos filmes do Stephen King, tinha muitos filmes baseados em Stephen King. E tinha uma história de que você tirava um ou outro, um Carrie aqui, um Iluminado ali, mas a maior parte dos filmes que chegavam baseados em Stephen King eram filmes fracos, eram filmes ruins. Eu lembro até, isso era, sei lá, fim dos anos 80, eu vi um trailer no cinema que era o próprio Stephen King andando no set de filmagens falando: sempre adaptaram meus livros, mas nunca souberam pegar a essência do que eu escrevo, então eu vou dirigir um filme e será um filme realmente assustador. E ele dirigiu Maximum Overdrive, foi lançado aqui como Comboio do Terror, que é mais um filme ruim baseado em Stephen King, dessa vez dirigido pelo próprio Stephen King. Ou seja, Stephen King era um nome gigante, continua sendo, eu diria que ele é o maior nome da história da literatura de terror. Não sei, eu não entendo muito de literatura, mas do que eu conheço, ele é o maior nome até hoje. Mas ele no cinema não era tão badalado quanto na literatura. E o Clive Barker era um cara novo, era um escritor novo, que ele foi elogiado pelo próprio Stephen King. E o cara dirigiu o primeiro filme e o primeiro filme foi badalado. Aí pensaram, caramba, peraí, será que esse cara aí vai conseguir o que o Stephen King não conseguiu, que é ser um cara bom na literatura e também no cinema? E acabou que o tempo mostrou pra gente que o Clive Barker não foi um grande... mais uma vez, eu não acompanho literatura, não sei o que o Clive Barker anda fazendo, mas eu não ouvi falar mais do nome dele. E no cinema ele dirigiu mais uns 2 filmes, eu lembro de 2, o Nightbreed e o Mestre das Ilusões. Não sei se ele fez um quarto filme, ou seja, no cinema ele não foi grandes coisas. E os filmes baseados nas obras dele são meio repetitivos, porque é sempre um filme onde você tem um universo paralelo fantástico, onde demônios ligam a coisas com dor, tortura, algo meio sadomasoquista. Então acaba que nem no cinema, nem na literatura, o Clive Barker virou um nome grande. É um nome importante, Hellraiser até hoje é um grande nome, é uma marca grande, é uma franquia legal, mas o nome Clive Barker acabou que não chegou a alcançar nem de perto o nome Stephen King. Para mim, Hellraiser ainda foi marcante por outro motivo. Na época, isso era fim dos anos 80, os filmes de terror tinham, desde a época da Hora do Espanto, que acho que foi de 85, tinha uma onda de espantomania, onde eram filmes divertidos. Eu gosto de filmes de terror divertido, não vou dizer que eu não gosto. Mas eu também gosto de um filme sério de vez em quando. E quase todos os filmes que a gente via de terror naquela época eram filmes divertidos, engraçados, filmes galhofa. Então eram poucos os títulos que saíam dessa onda da galhofa para algo mais sério.
Eu lembro de poucos. Comando Assassino, do George Romero, O Príncipe das Sombras, do Joe Carpenter, A Maldição dos Mortos-Vivos, do Wes Craven, e esse Hellraiser. Mas aí vieram as continuações, que é um problema que era bastante comum na época, se um filme faz sucesso, se um filme de terror fazia sucesso, ele ia ter uma continuação, porque tinha uma certa fórmula que eles diziam que a continuação ia ter pelo menos a metade do público do anterior, então eles lançavam qualquer coisa como uma continuação, e as continuações eram quase sempre ruins. E eu lembro que quando eu comentei sobre os Jogos Mortais, que os Jogos Mortais, o 2 foi pior que o 1, o 3 foi pior que o 2, o 4, e acabou que os Jogos Mortais ficou um negócio que ninguém mais se importa. Hellraiser foi isso ainda piorado. Talvez até o terceiro Hellraiser seja legal, mas continuaram lançando, ele não tinha mais no cinema, era direto pro mercado de home video, e eu curtia aquilo, eu ia pra locadora, eu alugava os filmes do Hellraiser, e chegou um ponto que eu cansei, porque, cara, ficou ruim. Então eu lembro que eu fui, sei lá, até o sexto ou sétimo filme, e foram 10, eu pesquisei agora na internet, foram 10 Hellraiser. Agora, esse que está sendo lançado agora é o 11º. E eu me pergunto quem via esses outros, porque se eu que era fã, eu já não me importava mais com isso, então acabou que Hellraiser passou a ser uma marca ruim. Ou seja, normalmente eu não curto muito essa onda de reboots e remakes, mas acho que no Hellraiser a gente tem que entender que era necessário. Dirigido por David Bruckner, que fez A Casa Sombria, que é um bom filme, que não tem nada a ver com Hellraiser. Esse novo Hellraiser, que curiosamente tem o mesmo nome do filme original, não sei porquê, tem essa onda de pegar o título original, não devia ser o mesmo nome, não deviam permitir isso. Aquele filme se chama Hellraiser, esse não deveria se chamar Hellraiser também, mas fizeram isso. Então, este novo Hellraiser, ele não é uma continuação, porque o Pinhead, que é o cenobita principal, teve uma mudança significativa, e eu vou voltar no Pinhead daqui a pouco. E ele também não é uma refilmagem porque a história é diferente do original. No original tinha uma história da mulher que queria reviver o amante, então ela guardava o cara que estava ainda sem a pele, sem os pedaços, no sótão, e ela matava outros caras. E tinha uma história de meio perversão. E dessa aqui não, dessa aqui é uma história completamente diferente. Então estamos diante de um reboot. Ou seja, depois desse devem ter outros Hellraisers. Esse Hellraiser tem pontos positivos e pontos negativos. Vamos lá. Tem uma coisa que me incomodou, mas talvez seja um headcanon meu. Eu curto o objeto, o cubo. O cubo que eles jogam. Eu sempre curti cubo mágico. Eu mostrei aqui alguns que eu tenho na introdução do meu vídeo. Eu curto cubo mágico desde os anos 80. Eu aprendi a montar naquela época. E eu curto o cubo mágico em si. E eu curto o conceito do cubo do Hellraiser, que é aquele cubo que você tem que mexer e tal aqui. E eu teria um desses de decoração na minha sala. Eu curto esse cubo. E eu não lembro desse cubo ter tantas formas diferentes. Eu sei que ele mudava um pouco de forma, mas aqui nesse filme novo, ele quase nunca é um cubo, porque ele fica com várias outras formas, e fica com forma assim, e fica com forma... E eu... É headcanon meu, eu gosto do cubo, e teve pouco cubo aqui. Mas talvez isso já tivesse acontecido em outros filmes, então eu tô reclamando à toa, vamos em frente. Uma coisa que eu gostei foi o que acontece com o cenário quando a pessoa vai encontrar com os cenobitas. Porque você tem um cenário que começa a mexer parte dele e abrir um buraco na parede, abrir um buraco no chão, como se fosse dentro do cubo, a pessoa está dentro do cubo. Então, essa parte visual eu não lembro de ter nos outros filmes, e essa parte eu achei bem legal. Sobre o Pinhead, tem uma galera por aí reclamando porque o Pinhead antes era homem e agora é mulher. Antes era o David Bradley, eu acho que ele fez 8 dos 10 filmes. Eu fui procurar no IMDb, também não tem muitas informações sobre isso, mas se não me engano ele fez 8 dos filmes. E agora é uma mulher, Jamie Clayton. Eu, particularmente, não vou reclamar por 2 motivos. Primeiro, porque o cenobita não é um ser ligado à sexualidade. O cenobita é um demônio que é ligado à dor e à tortura. Então, tanto faz se é homem ou se é mulher. Eu não consigo imaginar um cenobita pelado. Eu não consigo imaginar um cenobita ligado a algo, algo assim. Então, tanto faz se é homem ou mulher. E o outro motivo é que eu curti a Jamie Clayton fazendo o Pinhead. Eu gostei do visual dela, gostei da caracterização, gostei da maquiagem, gostei da voz. Então, pra mim, o Pinhead ter mudado não me incomodou nem um pouco, e eu curti esse Pinhead novo. Essa Pinhead nova. Dito isso, eu preciso dizer que eu não curti muito esse Hellraiser novo. O antigo tinha uma onda de sujeira, de perversão sexual, e esse aqui parece limpo e estéril. Eu achei, sei lá, faltou coisa. Tem cenas com sangue e gore, mas em momento nenhum o filme chega a incomodar.
Parece que os novos realizadores não entraram na onda sadomasoquista que tinha nos filmes anteriores. Além disso, o filme é escuro, que é um problema recorrente quando é uma produção com pouco orçamento, porque é para você esconder os efeitos especiais, e os personagens não são bons. Sabe, você tem uma protagonista que você precisa torcer por ela. Se a protagonista não tem carisma nenhum, você não torce por ela, então não funcionou. E para piorar, o roteiro é muito previsível. Qualquer um acostumado com filmes de terror vai conseguir adivinhar até a ordem do que vai acontecer. Ou seja, não é ruim, mas está longe de ser bom. É apenas mais um terror genérico. E que, infelizmente, deve ter continuações. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço 3 favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e dá um like aqui para o YouTube entender que é para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Você viu o Hellraiser? Você gosta dos filmes do Hellraiser? Você já viu? Você conhece a franquia? Escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Vou responder seu comentário se você escrever aqui embaixo. E em breve nos vemos de novo. Valeu!